Fala pessoal, tudo bem com vocês aí? Espero que sim. Vamos lá, hoje eu, Júlio Borba e Vitor Nobre vamos dar sequência aqui para a gente falar um pouquinho das principais causas da hérnia de disco, ok? Não é isso, Vitor? Isso aí. Então a gente já tem um vídeo aí falando do que é a hérnia de disco. Relembrando um pouquinho o que é. Ela é um acometimento no disco intervertebral. Então a gente tem uma vértebra, tem outra, e entre as vértebras tem esse disco que é como se fosse um pneu. Ele funciona como se fosse um amortecedor. No meio desse pneu tem como se fosse uma gelatina, um núcleo aquoso. E aí justamente essa água, essa gelatina que dá essa capacidade de absorção dele, e esse pneu que é um aro em volta assim do disco. Beleza? Então a hérnia de disco é um acometimento que acontece quando esse núcleo rompe essas barreiras, esse anel fibroso do disco, e aí esse núcleo começa a extravasar para o meio fora do disco. É isso que é a hérnia de disco. Só relembrando aí. E a gente vai falar um pouquinho do que pode causar esse extravasamento, esse acometimento ali no disco. Até porque a gente vai falar baseado também no sucesso dos nossos tratamentos aqui também, né? Que a gente parte sempre de um princípio mecânico para tratar essas hérnias, né? Então, pensa comigo, se eu tenho um disco aqui, certo? E um disco aqui de proteção, como se fosse um balão, né? Um pneu, vou seguir o seu exemplo. E eu ponho muita carga no disco, aqui, estresse, não carga de peso, estresse, posição mantida, seja lá o que for. Não só no disco, tá? Em todas as estruturas, que fique claro isso. E a gente consegue que essa pessoa distribua melhor esse peso, essa distribuição sobre esse pneu, ele não vai sofrer estresse só de um lado, ele não vai sofrer estresse só de outro. Porque, vamos supor que tem profissões que a pessoa trabalha em flexão, né, Vitor? Mas tem pessoas que vai ter dor, vai ter hérnia, varia muito. Tem pessoas que já têm uma predisposição a ter hérnia, enfim, tem vários fatores. Mas se ela está se expondo ali naquela região e ela não capacita para ela estar naquela posição, provavelmente ela vai sofrer pressões na coluna que podem ou não gerar essa hérnia. Então, pensando nesse princípio mecânico, o que nós como fisioterapeutas aqui na clínica fazemos? Nós capacitamos as pessoas para terem um movimento sadio, que ou seja, a ADM completa desse disco, é o pneu trabalhar direitinho como um amortecedor, né? Ele ter essa função preservada, o que não leva a pressão excessiva em ponto nenhum, e automaticamente capacitar todas as estruturas que envolvem o disco e a vértebra. Então, se eu tenho condição de capacitar melhor essa musculatura, uma vez que a gente já falou em vários vídeos, que em vez da carga chegar na articulação, ela absorver no músculo, a gente capacita esses músculos para que eles estejam aptos a que essa pessoa execute a tarefa que ela está se propondo com mais segurança, com menos chance de sofrer pressão nessas regiões, né, que pode estar levando a outras lesões, não só como a hérnia de disco, como outras lesões. Que muitas vezes a gente trata uma dor de coluna que não necessariamente ela veio da hérnia de disco. Exatamente. Tem pessoa que chega aqui, trata, vem com muita dor, né? Inclusive a gente tem muitos pacientes de coluna que não apresenta alteração nenhuma. Fez o exame de imagem, está perfeita a coluna na questão estrutural de exame de imagem estático, que o exame de imagem é feito estático, parado, e nós somos seres que nos movimentamos o tempo todo. E o laudo, sem nenhuma alteração. E a pessoa morrendo de dor. Então, pessoal, falando de abaulamento discal, de hérnia de disco, muitas vezes, inclusive, Vitor, na maioria das vezes, não está relacionado com a dor que você está sentindo. Tem casos que sim? Sim, tem casos que sim. Então, o que o fisioterapeuta foca? Ele não foca na hérnia, na herniação, na abaulamento. A gente não foca nisso. A gente foca o quê? Devolver função. Ele perdeu a flexão anterior de tronco, ele não consegue amarrar o tênis. Júlio, eu não consigo abaixar para amarrar. Beleza. Então o que a gente vai fazer? A gente vai ter técnicas e recursos que a gente consegue devolver o movimento e a dor some. Mais uma vez, nós não focamos na dor. Nós focamos na disfunção. Ele tem alguma disfunção, a gente tem técnica e recurso para resolver essa disfunção, seja ela muscular, seja ela mobilidade, seja ela, enfim, controle motor,
a gente vai intervir no que a gente avaliou, que não é a dor. Não é a dor. A gente tem até ferramentas para controle de dor. Mas não é o caso. A gente vai tratar essa disfunção e o que acontece na maioria esmagadora dos casos, Vitor? Se eu tratei a disfunção. Consequentemente, eu vou aliviar, vou melhorar as funções dela no dia a dia e a dor vai zerar. Tá. Aí eu vou te falar, para mim, os principais fatores da hérnia de disco. Através de muito estudo e tudo. Então, geralmente, quem chega aqui, Vitor, tem sedentário, não alimenta bem, não dorme bem, vive estressado, é ansioso. Então tem um padrão, certo? E esse padrão, ele é muito característico de quem tem dor na lombar. Não significa que ele tem hérnia de disco, mas significa que esse cara ele encaixa num padrão de dor crônica. Então muitas vezes, pessoal, além da gente tratar essa disfunção, a gente educa esse paciente a ter hábitos mais saudáveis. Procurar alguém para cuidar da parte alimentar dele, procurar alguém ou algum profissional que consiga capacitar essa pessoa para ela ter uma capacidade, recursos físicos melhores para as demandas dela. Não precisa ser atleta não. Eu trabalho 12 horas sentado, então a gente monta estratégias para essa pessoa levantar de 2 em 2 horas, certo? Dar uma alongada, mobilizar um pouquinho aquela articulação para facilitar a lubrificação, enfim, os tecidos, diminuir a rigidez tecidual. Não é isso, Vitor? Exatamente. Então, fatores, por exemplo, que eu vejo também, Vitor, posição mantida muito tempo, seja qual for, flexão, extensão, aquilo pode provocar a dor da pessoa, não necessariamente a hérnia. Então, assim, estudos, né, Vitor, que a gente mais procura, não tem uma causa específica para hérnia de disco, tem? Não tem. Eu acho que o importante é deixar claro, assim, que a hérnia de disco também, ela não é uma coisa que vai aparecer do dia para noite. Exatamente. Então, na semana passada eu não tinha nada, nessa semana eu tô morrendo de dor, é porque minha hérnia estourou. A hérnia não vai estourar, assim. Ou então eu fiz um movimento, senti aquela fisgada, é porque apareceu a hérnia. Não. Esse processo de herniação, ela acontece durante anos ou meses ou anos. Por quê? O disco, igual eu expliquei, tem esse núcleo vai gerando pressão no disco, e aí esse disco ele é todo fibroso. É como se fossem vários anéis aqui. E aí ele vai rompendo um pouquinho essas fibras, mais de dentro, depois vai rompendo um pouquinho mais de fora. Então essa pressão no disco aqui, ela tem que ficar a ponto insuportável para ele romper. Isso vem de um tempo, não vai ser do dia para a noite. Isso que às vezes o Vitor falou é a gota d'água. Vitor, e tem caso que eu peguei agora recentemente, tá? Que é um atleta extremamente condicionado que travou, ele não mexia, certo? Sabe o que ele foi fazer? Pegar um tênis para calçar. Não é um movimento simples, básico? E para um atleta que é condicionado, então o que acontece? Tem vários fatores, né? Então às vezes a pessoa... E outra, não tem hérnia. Então foi um espasmo muscular que a gente interviu naquele espasmo, a pessoa já estava andando, beleza, normal, em 1 hora de atendimento. Então... é muito importante deixar claro, pessoal, que é muito comum esse procedimento. A gente está falando disso porque a pessoa vem, aí teve um episódio desse, ela é sedentária, por isso que eu falei essas condições. Ela não treina, e ela exige muito da coluna, porque trabalha muito, porque tem que trabalhar, não sei o quê, mas não capacita, não tem tempo para treinar, trabalha 12 horas por dia, em posição às vezes desfavorável, e fez isso. Deu o espasmo, correu no médico, pediu o exame, detectou a hérnia. Será que sua dor realmente é por causa da hérnia? Na maioria das vezes não. Então, isso é extremamente importante. E aí quando a gente está falando das causas, igual a gente falou assim, não tem uma única causa, tipo, é isso aqui que gerou sua hérnia. São vários fatores, igual o Júlio muito bem explicou. Contexto de vida, sedentarismo, sua profissão, nível emocional, psicológico, todo esse contexto vai gerar essa pressão lá. Mas quando a gente vai falar mais especificamente de uma coisa mais mecânica, a hérnia de disco, ela comete principalmente a parte lombar. Isso tem um pouco a ver também com a própria evolução do ser humano, né? Então a gente passou de quadrúpedes para bípedes.
Então, naturalmente, a pressão na região lombar e sacral, ela aumentou devido a essa evolução. E é uma pressão natural da própria gravidade e do peso do corpo. Então, todo mundo vai ter uma pressão maior no centro de gravidade, que é justamente lá na região do umbigo e na região da lombar. Perfeito. Então, por isso que é mais comum ter acometimentos na região da lombar, principalmente nas últimas vértebras lombares. E aí, quando a gente fala... L5, S1, L4, L5. Porque é o ponto de maior pressão, se a gente for pensar. Centro de massa. E aí, a coluna ela é feita justamente para absorver essa pressão. Então, a coluna não é frágil. Ela é pronta para isso. A gente evoluiu para isso. Senão, a gente não tinha evoluído. Perfeito. Né? E aí, a coluna, elas são feitas de várias curvaturas. Então, a gente tem, por exemplo, a lordose cervical... Fisiológica. Cifose torácica e lordose lombar. Perfeito. Então a coluna não é retinha assim. Porque se ela fosse retinha, essa última vértebra aqui ia sofrer demais. Então ela já tem curvaturas justamente para atuar como se fosse uma mola. Para essa pressão chegar menor lá. Uhum. E aí outra coisa, ela tem vários discos. Então nós temos várias vértebras. E aí várias vértebras e vários discos são justamente para distribuir melhor essa pressão junto com as curvaturas. Então, pensando mecanicamente, o movimento ele também tem que ser muito bem distribuído. Então, a torácica tem que mexer tanto, a lombar tem que mexer tanto. Se a torácica não mexe, a lombar vai ter que mexer mais para compensar esse movimento que está faltando na torácica. A gente tem até uma frasezinha para isso, né? Então, o movimento que é restrito em alguma vértebra específica, a vértebra de cima ou de baixo vai tentar compensar para fazer aquele papel. Que é onde entra a frase que eu vou falar agora. Essa hipomobilidade de algum lugar, ela vai gerar uma hiper ou uma compensação em outro lugar. E por quê? Porque a gente tem que executar a tarefa, né, Vitor? Vamos supor que eu não dobro aqui. Vou dar um exemplo simples aqui. Eu estou com dificuldade de rodar minha coluna na parte de cima. Então eu aumento meu movimento de braço se eu for pegar uma sacola, por exemplo, no banco de trás do carro. Eu não giro tanto o tronco, mas eu acabei aumentando. Aí quando você vai medir um braço do outro, né, alcance, esse aqui alcança muito mais, porque eu criei uma compensação aqui, aumentando essa amplitude, porque eu tenho uma rigidez aqui. E aí a gente trata essa rigidez, ela não precisa tanto dessa compensação. Isso então, acontece também na própria coluna, né? É na coluna que eu estou falando. Se eu não giro aqui, ó, a parte torácica, eu vou girar mais lá na lombar. Aí é mais específico lá, né? Ou inclinar, pessoal. Isso serve para qualquer movimento. Ou então eu começo a não girar e começo a inclinar. Exatamente. Você cria compensações. E aí essas compensações excessivas vão gerando pressões diferentes. E volta lá no disco que eu expliquei. Então se um lugar não movimenta, o outro vai movimentar mais e vice-versa. E aí a pressão começa a ficar aumentada, junta com a pressão natural fisiológica. E a outra coisa que favorece também o aumento dessa pressão é os músculos nossos da coluna, principalmente do tronco, funcionam como se fossem elásticos tensionando ali a coluna. Então esses elásticos que ficam tensionando a coluna, eles também estão absorvendo todo esse estresse, que é um pré-estresse que a gente chama. Se esses elásticos são frouxos, se eles não conseguem gerar tensão suficiente para absorver essa pressão, que são os nossos músculos, a pressão começa a ficar maior também lá no disco. Eu gosto de chamar de relação ótima, né? Se a gente tensiona esses elásticos, a estrutura fica firme e a absorção não é só por essa questão estrutural da coluna, mas os elásticos também contribuem nessa para tracionarem ou não, porque eles nessa absorção de pressão. Vezes, exatamente. Né? Então essa é uma questão física de pressão. Então por isso que muitas vezes a causa da hernia de disco é essa. E aí a causa, resumindo, falta de pressão, falta de movimento, falta das curvaturas fisiológicas, ou excesso ou falta de alguma delas, ou esse tensionamento dos elásticos dos músculos ineficiente. Então Exatamente. Os músculos não estão funcionando bem, aquilo que a gente sempre fala. Se o músculo não funciona bem, a articulação sofre. Paga o preço. Então a carga, quando esse músculo não está preparado ali para absorver essa carga, ela vai cair aonde? No disco. Por quê? A vértebra vai estar caindo toda a pressão nessa vértebra e pode ser que aí gere a hérnia de disco. Aí entra aquilo que você falou, posição mantida. Beleza, o meu músculo pode estar até preparado para ficar 4 horas sentado, 4 horas em pé. Aí eu fico 8. Eu fico o dobro do que ele está preparado. Aí começa a gerar sobrecarga. Exatamente. Aí naturalmente a gente começa a ficar mais sentado.
começa a trabalhar, começa comparando com gerações anteriores, a gente começa a ficar menos ativo fisicamente, e aí entra todo aquele contexto. Muito no celular. Todo aquele contexto que a gente já falou. Então, assim, a causa não é unifatorial, então não é só uma coisa, ela sempre vai ser multifatorial, e ela aborda justamente todo esse contexto que a gente explicou aqui. Não é uma coisa simples que vai aparecer do dia para a noite. E nem, claro, complementando, não fique esperando uma coisa, não. Então foi isso. Eu, para te falar a verdade, eu desconheço isso, eu nunca vi. Foi uma coisa que causou a hérnia, eu nunca vi. E nem em literatura, e nem na vida, na prática clínica, nunca vi. Mas vão ser uma junção de fatores, principalmente para o seu contexto específico. Exatamente. Né? Então essas aí são as causas da hérnia de disco. Espero que tenha ficado claro esse vídeo aí para vocês. Qualquer dúvida e comentário, deixa aqui abaixo. Até o próximo. Abraço.